Olá, meus irmãos, muito boa tarde. Graça e paz, queridos. Que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe teu lar, tua família, em nome de Jesus. Mais uma vez, estamos passando aqui no intuito, no propósito, com a finalidade de deixarmos uma mensagem, de deixarmos algo da parte do Senhor, porque Deus querido, todos os dias da nossa vida, o Senhor, Ele sempre tem algo para a nossa vida. Todos os dias da nossa vida, o Senhor, Ele sempre vai falar conosco. Ele sempre quer falar com a gente. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 23, que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Inclusive, esse dia com o qual o Senhor te abençoou e te presenteou, é exatamente nesse dia que Ele está cuidando de você. Que a bondade dEle, a misericórdia dEle te segue, te assiste, cuida de você, coloca você no caminho certo, fala com você. Deus querido, Ele fala com a gente nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas. A questão, querido, é a gente estar atento ou não. A questão, querido, é como está a nossa atenção para aquilo que Deus tem falado, para aquilo que o Senhor já falou para a gente, para aquilo que o Senhor tem falado hoje. Ou como vai estar a minha atenção amanhã para ouvir Deus. E algo que nós queremos falar aqui um pouco é sobre distração. Distração, meu irmão, é simplesmente a desatenção ao que se passa em nossa volta. A distração é a falta de atenção às coisas que se passam em nossa volta. Tem coisas, querida, acontecendo muitas vezes na tua vida, porque muitas vezes você está desatento. Você não está atentando para aquilo que o Senhor, meu irmão, tem falado para você, para aquilo que o Senhor tem te orientado a fazer. Muitas vezes, querido, Deus está falando com você sobre um posicionamento na palavra. Simplesmente crê na palavra. Crê no que o Senhor tem falado para você. Então, querido, é importantíssimo, é extremamente importante a gente estar atento para perceber os avisos de Deus, para entender os avisos de Deus e para, querido, colocá-los em prática. Isso é viver em sabedoria do Senhor. Isso é viver em sabedoria, porque sabedoria do alto é aquela sabedoria, querido, que a gente aplica na nossa vida aquilo que o Senhor ministra para nós, aquilo que o Senhor fala para nós. Amém, querido? Então, querido, a desatenção é algo, querido, terrível. E o resultado dessa distração ou desatenção é o quê? É erro, é engano, é andar no erro, é de se deixar ser enganado com palavras, com coisas, com vozes, querido. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, é muitas vozes, é a voz da mídia que fala. Atualmente, a voz da mídia tem falado mais no que não presta, tem falado mais de coronavírus. A voz da mídia tem apresentado mais morte. E que tipo de voz, querido? Eu e você, nós estamos dando atenção. O que a mídia fala ou o que Deus fala? A Bíblia diz, querido, que nós estamos com Cristo assentados à destra de Deus. Se nós estamos com Cristo, meu irmão, assentado à destra de Deus, a gente está acima de tudo isso. A gente está acima de todos esses acontecimentos. Então não pode nos afetar.
Eu não estou falando da gente também ser irresponsável. A gente precisa tomar nossos cuidados, as medidas corretas. Mas, querido, precisamos andar em confiança no Senhor. Precisamos confiar no Senhor. Não precisamos acreditar naquilo que a mídia apresenta, naquilo que a voz do mundo apresenta, porque tem a voz do mundo, tem a voz das pessoas, tem a voz dos teus vizinhos, tem a voz dos teus amigos, tem a voz dos teus irmãos. Que voz você está ouvindo, meu irmão? São muitas vozes. Tem a tua voz. A tua voz é aquela, querido, que você simplesmente diz dentro de você: eu vou resolver. Vai não, porque, meu irmão, o Senhor está dizendo para você: se aquiete e saiba que o Senhor é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Salmo 46, versículo 10. Então, meu irmão, são muitas vozes. Agora, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Tem uma voz. Existe uma voz. Existe uma voz suave. Contanto, uma voz de comando. Existe uma voz mansa, mas uma voz de comando. Essa é a voz do Senhor. A voz do Senhor, querido, é a voz mais importante para a gente dar ouvidos, para a gente perceber e entender e dar atenção. A voz do Senhor é a voz mais importante, a qual nós precisamos perceber ela e dar atenção. Porque não é uma voz que se fala na região externa, é uma voz que fala dentro. É uma voz que fala no meu espírito e no teu espírito. É uma voz, querido, que fala no nosso coração. E muitas vezes nós temos valorizado mais as vozes externas do que a voz interna. Nós temos valorizado mais aquilo que os homens dizem do que propriamente aquilo que Deus diz, querido. Vai para a palavra, meu irmão. Não importa, não importa. É bom a gente ouvir mensagem, ouvir pregação, mas são muitos e muitos, meu irmão. Mas existe só um que a gente precisa priorizar, dar ouvidos. É o Senhor. Deixa eu dizer, não se escandalize com o que eu vou te dizer agora. Nem sempre Deus vai falar com você por meio de pregação. Sabe por que Ele está te dizendo isso? Porque Ele está querendo de você um compromisso mais profundo. Ele está querendo de você um compromisso maior. Um compromisso com a palavra. Um compromisso na vida de oração, de comunhão com Ele. Porque se Ele está dizendo que nem sempre Ele vai falar conosco por meio de pregação, é porque Ele está dizendo, sabe o que, meu irmão, para mim e para você? Que Ele pessoalmente quer tratar conosco. Guarda isso, meu irmão. Precisamos nos comprometer mais com o Senhor. Provérbios capítulo 4, versículo 1 diz: filhos meus, ouve a instrução de um pai. Dê atenção. O ensino que eu vos dou, a doutrina que eu vos dou é pura, é perfeita, é magnífica, é maravilhosa. O ensinamento do Senhor, a doutrina do Senhor. Não estou falando aqui de doutrinas humanas, de doutrinas de homens, de regras humanas. Estou falando da doutrina do Senhor. Estou falando, querido, de um relacionamento onde só eu e meu pai, só você e seu pai, querido. Deus, querido, meu irmão, Deus quer isso da gente. Deus quer isso. Deus quer. Agora, querido, quando Ele nos orienta, Ele fica esperando um posicionamento de mim, de você. Em se posicionar, melhorar a leitura, melhorar, meu irmão, na meditação, no estudo da palavra. Palavra, querida, a Bíblia, querido, ficou para a gente meditar e estudar ela.
Para quê? Para não sermos enganados, querido, não sermos deixados ser levados pelo engano. Por quê? Porque o resultado da desatenção é erro, é engano. Não podemos nos distrair. Distração é algo terrível, meu irmão. Pois são muitas as vozes, né? Tem a voz do mundo, tem a voz do diabo, tem a voz, meu irmão, do teu vizinho, tem a voz das pessoas, tem a tua própria voz. Mas existe uma voz que nós precisamos priorizar ela. É a voz de Deus. É a voz do Senhor. Precisamos priorizar essa voz, querido. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Eu quero ler rapidamente, eu sei que você já sabe o que está escrito lá, mas rapidamente eu quero ver aqui. Ele diz, Romanos 12, suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, suplico-vos, pois, irmãos. Então, a carta estava sendo escrita e direcionada para quem? Para a igreja, para os irmãos, é para mim, é para você. Existe, é algo poderosíssimo, meu irmão, as cartas é para a igreja do Senhor. E a gente não para isso. De misericórdia de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, o vosso culto inteligente, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Em vez de ir para ter no teu entendimento de ir para um culto, torna a tua vida um culto ao Senhor. A nossa vida já tem que ser, deve ser, meu irmão, um culto a Deus. O nosso comportamento, o nosso estilo de vida precisa cultuar ao Senhor, louvar e adorar ao Senhor, meu irmão. E não ser conformado com este mundo. Não se conforme, irmão. Não se conforme com esse mundo, querido. Não se conforme. Não se conforme com coisas humanas. Não se conforme com tradições. Não se conforme com doutrinas de homens, com regras humanas. Não se conforme com isso, não, meu irmão. Mas decida estabelecer um compromisso, um relacionamento com o seu Pai, com o nosso Deus. Aleluia, não se conforme. Não se conforme se deixar ser levado pelo que ouve. Porque a mídia, querido, a mídia quer discipular você. O mundo quer tornar você um discípulo dele. A religião quer tornar você um discípulo dela. A tradição quer tornar você um discípulo da tradição, das regras humanas. Não se conforme com isso, não, meu irmão. Quer tornar você um discípulo deles. Quer prender você. Aleluia. Mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, ela é agradável, ela é perfeita, querido. E é nessa vontade que a gente precisa andar. Então precisamos não se conformar com o mundo. Precisamos, e para isso é necessário renovar o nosso entendimento. Ele diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Como? Na palavra. Renovar o nosso entendimento com leitura, com meditação, com estudo da palavra, meu irmão. Precisamos disso. Para quê?
para não sermos enganados, para não sermos levados pelo engano. Se eu não for o protagonista da minha vida, vou ser apenas um figurante. O protagonista, querido, ele tem um papel a cumprir. Eu preciso ser o protagonista da minha vida. Saber e entender que eu tenho um papel a cumprir. Eu tenho uma jornada a ser caminhada. Eu tenho algo a realizar com o Senhor. Assim como você também, meu irmão. Então renova teu entendimento. Sabe, se eu não for o protagonista, eu vou ser o figurante. Vou viver apenas pela opinião dos outros. Já viu que existe uma multidão, existe a mídia, existem as pessoas, existe o diabo, existe tua própria voz que quer dar opinião, quer optar em tudo. Quer dar opinião em tudo. Não, meu irmão. Entenda. Seja o protagonista sobre tua vida, da tua vida, meu irmão. Dá ouvidos à voz do Senhor. Dê ouvidos ao Senhor, meu irmão. Firme um compromisso com o Senhor, de dar ouvidos só a Ele. E a gente, e Deus querido, Deus fala conosco aqui. Deus fala com a gente aqui, independente da hora, se de madrugada, se de manhã, se meio-dia, se à tarde, se à noite. No momento mesmo que você deseja, você abre a palavra, começa a meditar, Deus começa a falar, Deus começa a instruir. Mas muitas vezes, sabe o que acontece muitas vezes? Na vida de muitos filhos de Deus, querido, eles estão igual um caça-profeta. Tem que ter alguém para Deus usar, para dar uma palavra, para falar. Não, meu irmão. Se comprometa com a palavra, com o Senhor. Vida de oração, vida na palavra. Por quê, querido? Porque é isso que Deus cobra da gente. É isso que Deus quer da gente, meu irmão. Amém, querido? Então, meu irmão, fica na paz. Guardado no Senhor. Que o Senhor abençoe tua vida hoje e sempre. Amém? Na verdade, a gente fala assim, que o Senhor te abençoe, porque isso já é algo costumeiro. Mas a Bíblia diz, querido, que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo. Então, meu irmão, se está em Cristo, o que for de bênção, meu irmão, Deus, Ele já liberou sobre tua vida. Só precisamos obedecer a palavra. Só precisamos viver uma vida de fé na palavra, naquilo que o Senhor diz. Amém? Então que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. E eu só quero te dizer uma coisa. A tua maior necessidade hoje, querido, não é teus desejos realizados. A tua maior necessidade hoje e sempre será. Não vai ser carro, não é casa, não é dinheiro. A tua e a minha maior necessidade é um relacionamento, meu irmão, mais profundo com Deus. Amém? Buscai, pois, o reino de Deus e as demais coisas Ele acrescenta. Então, primeiro o Senhor, relacionamento, comunhão, vida com o Senhor. Amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus, e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.